Fala, galerinha do CID! Aqui é o tio Zuca. E aqui é a tia Ju. Prontos para mais uma aula sobre a nossa série da Páscoa? Então, vocês lembram que na última aula, domingo passado, a tia Ju deixou vocês uma semana com dúvida, né? Ou os mais curiosos foram lá na Bíblia já procurar para tentar descobrir o que é que aconteceu. A tia Ju estava falando no finalzinho da última aula que passou o sangue nos batentes da porta, igual lá na primeira Páscoa, para o anjo da morte não matar os primogênitos, né? E ela falou que não precisava mais, porque um novo sangue tinha. Vamos aprender sobre isso na aula de hoje? Bom, para a gente aprender sobre isso, então o texto está lá em Mateus 27, do versículo 27 até o versículo 44. E lá começa falando algumas coisas que a gente precisa saber antes. Que Jesus, no final do ministério dele, tinha muita gente que estava querendo matar Jesus, muita gente mesmo, porque eles falavam que Jesus falava que era o rei dos judeus, que ele era o filho de Deus, e eles não acreditavam nisso, não acreditavam que ele era o filho de Deus e procuraram um monte de maneiras de matar Jesus, mas nenhum deles conseguiu. Só que lembra também que na última aula a gente falou daquela última ceia que Jesus estava lá junto com os discípulos? Então, nessa conversa que eu contei para vocês um pouquinho na última aula, Jesus também falou que um dos discípulos ia trair Jesus. E logo depois daquela última ceia, Jesus se retirou para ir para um jardim orar e um dos discípulos traiu Jesus mesmo e vendeu Jesus por 30 moedas. Ele entregou, ó, Jesus está lá, é o que eu der um beijo nele, é Jesus. E daí os soldados foram lá e prenderam Jesus. Bateram em Jesus, chicotearam Jesus e ainda tiraram sarro dele, porque colocaram na cabeça dele uma coroa cheia de espinhos, uma vara na mão dele e falaram: olha lá, o rei dos judeus, vai agora, se você é filho de Deus, faz alguma coisa. Ficaram zombando com ele. Além de tudo, depois ainda bateram na cabeça dele e cuspiram nele. Nossa, mas como Jesus sofreu, né? Mas o povo poderia ter pedido para que soltassem Jesus. Só que eles fizeram o contrário, eles gritavam assim: crucifiquem, crucifiquem. E aí Jesus foi condenado à morte na cruz. E vocês sabiam que ele teve que carregar a sua própria cruz até o local onde ele seria pregado na cruz? E mesmo com tudo isso que as pessoas fizeram, de cuspiram, xingaram, bateram, pediram para ele ser crucificado, Jesus amou cada um deles e pediu para Deus perdoar cada um. Olha só que incrível, mesmo assim Jesus continuou nos amando. E mesmo com tudo aquilo que as pessoas fizeram contra Jesus, que xingaram ele, pediram para crucificar, cuspiram, bateram nele, Jesus demonstrou o amor por cada uma daquelas pessoas, que ele pediu para que Deus perdoasse cada uma daquelas pessoas. E depois disso, Jesus entregou o seu espírito a Deus e morreu. E Deus enviou Jesus como aquele cordeirinho lá atrás que usou o sangue para passar nos batentes da porta, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos. Deus enviou Jesus como um cordeiro perfeito, que nem aquele lá, só que perfeito, sem nenhum pecado, porque a gente também precisava se livrar do nosso pecado. E a gente não conseguiria. Deus sabe que a gente, pelo nosso próprio esforço, não consegue se livrar do pecado. Por mais que a gente tente fazer tudo certinho, bonitinho, a gente sempre comete alguma falha. E quando a gente acha que a gente não comete, a gente já está achando que a gente é bom demais, e isso já é uma falha. Então, Deus sabia que a gente precisava desse sangue de Jesus. E por isso que ele enviou ele como um cordeiro para morrer na cruz em nosso lugar, para que a gente pudesse ser livre dos pecados. Deus nos amou de tal forma que ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. Esse é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Ele está lá em João 3,16. Então, Deus ama você e ele conhece tudo sobre você. E foi por isso que ele mandou Jesus para ser morto no nosso lugar lá na cruz. Mas essa história não acaba por aí, né, tio Zuca? Não termina? Não. E aí? Como continua? Vai ter uma próxima lição no domingo que vem. Então, galerinha, domingo que vem a aula continua.
Tchau! Tchau!